Êxodo, capítulo 5. Moisés e Arão falam ao faraó. Mais tarde, Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e lhe anunciaram: Assim diz Yahvé, o Senhor, Deus de Israel: Deixa meu povo partir para que possam celebrar uma festa em meu louvor no deserto. Replicou o faraó: Quem é Yahvé, para que ouça a sua voz e deixe Israel partir? Não conheço Yahvé, tampouco permitirei que os israelitas saiam de minhas terras. Então eles explicaram: O Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Deixai-nos ir pelo caminho de 3 dias de marcha no deserto, a fim de oferecermos sacrifícios a Yahvé, o Senhor. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas, pestes ou espada. No entanto, questionou-lhes o rei do Egito: Por que Moisés e Arão querem dispensar o povo dos meus trabalhos? Ide às vossas tarefas. E disse mais o faraó: Eis que agora a população dessa terra é numerosa, e vós a fazeis interromper seus serviços. E no mesmo dia o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes, responsáveis pelo povo: Não deis mais palha ao povo para fazer tijolos, como ontem e anteontem. Eles mesmo que vão e ajuntem para si a palha de que necessitam. Todavia, exigireis deles a mesma quantia de tijolos que faziam ontem e anteontem. Não abatereis nada, porque são preguiçosos, e por isso que clamam: Vamos sacrificar ao nosso Deus. Torne-se pesado o serviço desses homens, a fim de que se dediquem a ele e não prestem atenção a palavras mentirosas. É uma nota aqui. Isso aqui acontece até o dia de hoje. Você vê que organizações, elas sobrecarregam demais os funcionários. Então, quando você se torna sobrecarregado, você se dedica mais ao seu trabalho. Por quê? Porque você não tem tempo mais para fazer outra coisa. Então, quanto mais trabalho nas suas costas, mais dedicação você vai ter para com o trabalho. Então, vocês verem aqui, a tática de Faraó é usada até os dias de hoje. Muitas e muitas organizações sobrecarregam seus funcionários, acúmulo de serviço, justamente para isso, para prenderem o funcionário, porque você fica sem tempo para fazer outras coisas, fica sem tempo para aprender outras coisas, então sua vida vai ficar ali, presa ali, você se torna um escravo assalariado, mas escravo, você entendeu? Essas coisas funcionam até o dia de hoje, infelizmente é assim que funciona, e isso é bom para ver o quanto a Bíblia é verdadeira. Pessoas que não acreditam na Bíblia, você pode ver que a Bíblia, o que ela relata daqui a mais de 2000 anos atrás, muito mais de 2000 anos atrás, isso é real e é como se fosse os dias de hoje. Como se estivesse acontecendo, como se eu estivesse lendo um jornal de hoje. Você está me entendendo? Quantos serviços escravos tem no Brasil, né? A gente vê aí nos telejornais de serviços escravos, tem pessoas que nem assalariados são. Os serviços trocados por prato de comida, não é verdade? São poucas organizações que se dedicam ao funcionário, dando hora de lazer, hora de recreação, até tem empresa que dá até hora de cochilo para o funcionário, porque para ele desenvolver melhor suas funções. Isso tudo para vocês verem que a palavra de Deus, ela é verdadeira e não há mentira. Não há enganação de dizer que a Bíblia foi escrita pela mão de homens. Não. Se fosse pela mão de homens, essas coisas não seriam tão reais como são. O homem é mentiroso, o homem é falho. Então é bom frisar isso aqui para vocês verem a veracidade da Bíblia. Então, continuando. Os feitores e os capatazes foram e anunciaram ao povo: Assim diz o faraó: Eu não vos darei mais palha. Ide vós mesmo e procurai palha onde puderdes achar, porque não se diminuirá nada do vosso trabalho.
Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar o restolho, a fim de transformá-los em palha. Entre mentes, os feitores os pressionavam, esbravejando: acabai o vosso trabalho, a tarefa de um dia como quando havia palha. Os capatazes israelitas, indicados pelos feitores do faraó, eram açoitados e interrogados: por que ontem e hoje não acabaste de fazer os tijolos conforme o vosso rendimento de anteontem? Então os capatazes israelitas foram reclamar com o faraó, argumentando: por que tratar assim os teus servos? Não dão mais palha a teus servos e nos ordena: fazei tijolos. Eis que os teus servos estão sendo espancados. Contudo, a culpa é do teu próprio povo. Ele, porém, replicou: vós sois muito preguiçosos, e é por isso que dizeis: vamos sacrificar a Yahvé. E depois, imediatamente, e trabalhai. Palha, entretanto, não vos será fornecida, porém fareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes israelitas viram-se em má situação, porquanto lhes dizia: não diminuireis em nada a produção de tijolo de cada dia. Assim que deixaram a presença do faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e os responsabilizaram: que Yahvé vos observe e julgue, pois não tornasse odiosos aos olhos do faraó e aos olhos dos seus servos, pondo-lhes a espada na mão para nos matar. A oração de Moisés por Israel. Então Moisés, voltando-se para Yahvé, suplicou: Senhor, por que maltratas esse povo? Por que me enviastes? Pois desde que me apresentei ao faraó para lhe falar em teu nome, ele tem impingido mais sofrimento aos israelitas, e de fato ainda não fizesse nada para ajudá-los. Êxodo, capítulo 6. Deus responde à oração de Moisés. Então Yahvé respondeu às súplicas aflitas de Moisés: agora, portanto, verás o que hei de fazer ao faraó, pois é pela intervenção de minha mão poderosa que o fará partir, e por minha mão poderosa os expulsará do seu país. Disse mais Deus a Moisés: eu sou Yahvé, apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Yahvé, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que residiam como estrangeiros. E ouvi o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Portanto dirás aos filhos de Israel: eu sou Yahvé, e vos farei sair debaixo das cargas do Egito. Vos libertarei da sua escravidão e vos resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu vos tomarei por meu povo, e eu serei o vosso Deus. Então vos aprendereis que eu sou Yahvé, o vosso Deus, que vos faz sair de sobre as cargas pesadas e injustas do Egito. Depois eu vos farei entrar na terra que com a mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu vou lá darei com possessão. Eu sou Yahvé. Moisés anunciou exatamente isso aos filhos de Israel. Contudo, eles não ouviram a Moisés por causa do desespero da alma e da cruel escravidão que padeciam. Então o Senhor falou a Moisés e ordenou-lhe: vai dizer ao faraó, rei do Egito, que faça sair do seu país os filhos de Israel. Moisés, porém, alegou na presença do Senhor: eis que os próprios filhos de Israel não me têm dado ouvidos. Como então me ouvirá o faraó, rei do Egito?
Ainda mais que sou incircunciso de lábios, tenho a língua presa e não me é fácil falar. É uma nota para vocês verem que aqui Deus usa quem Ele quer, a pessoa que Ele quer. No capítulo 6 de Êxodo, versículo 12, que Moisés aqui é nítido e notório o relato de que Moisés tinha problema na sua fala, tinha problema em sua língua. O circunciso de lábios. O que é incircunciso de lábios, gente? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque a gente vai ler na Bíblia e, no entanto, a gente vai lendo e vai passando despercebido. Em vez da gente degustar a leitura, a gente lê corrido com pressa de acabar. Mas não tem que ser, a Bíblia não tem que ser lida assim. A Bíblia tem que ser lida com vontade de aprender, conhecer mais da história do povo de Deus e conhecer ao próprio Deus. Aí as pessoas fazem aí os 10 mandamentos, como teve na TV Record, botam Moisés lá, né? Você repara que Moisés não tinha defeito nenhum. No entanto, aqui a Bíblia relata que o próprio Moisés fala que os lábios deles é incircunciso. Então ele tinha problema em sua fala. Você vê aqui. Então vocês verem o poderio de Deus, a soberania do Senhor. Mesmo uma pessoa com problema na fala, assim como eu também tenho a língua meio presa, não sei se vocês já perceberam. Às vezes eu estou lendo, eu erro alguma coisa, as palavras ficam difíceis para saírem da minha língua. A minha voz mesmo, eu tenho problema, isso é nítido e notório, todos dá para perceber só de ouvir. Por mais que eu me esforce em fazer uma boa leitura, mas eu acabo por errar porque sinto dificuldade em falar algumas palavras. Mas glória a Deus por isso. Moisés era assim. Moisés era pior do que eu. E Deus usou Moisés, assim como Ele pode usar você, meu querido, minha querida. Basta tão somente você estar dentro do centro da vontade do Senhor. E como é que faz para estar dentro do centro da vontade do Senhor? Ou buscando, ou conhecendo, chegando-se aos pés dele, ok? Se eu fosse você, eu pegava a sua Bíblia e sublinhava aí, tá? No versículo, Êxodo capítulo 6, versículo 12, onde mostra que Moisés tinha esse problema na fala aí. Porque se algum dia você precisar falar, você já sabe onde está falando. Aqui, ó, Moisés era assim, ó. Deus usou ele. Então você já vai ter uma referência aí de Moisés, para mostrar que Deus usa até quem tem problema de fala, tá? É bom você anotar isso aí. É bom. Então vamos lá, continuando, Êxodo capítulo 6, versículo 13. No entanto, o Senhor ordenou a Moisés e Arão que transmitisse aos israelitas e ao faraó, rei do Egito, que tinham ordem expressa de Deus para tirar os filhos de Israel do Egito imediatamente. A genealogia de Moisés e Arão. Eis os chefes das famílias israelitas: os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palo, Esrom e Carmi. Esses foram os clãs de Ruben. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Esses, pois, foram os clãs da tribo de Simeão. Esses são os nomes dos filhos de Levi, por ordem de nascimento: Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Os filhos de Gerson, conforme seus clãs, foram Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Arão, Izar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Esses foram os clãs da tribo de Levi por ordem de nascimento. Arão tomou por mulher sua tia, Joquebede, que lhe deu à luz Arão e Moisés. Arão, esse não é Arão, é Arão, viveu 137 anos. Os filhos de Izar foram Corá, Nefeg e Zicri. Os filhos de Uziel foram Misael, Elzafã e Citri. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naazon. E ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar.
As filhas de Corá foram Assir, Elcana e Abiasaf. Essas foram as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por esposa uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu um filho chamado Finéias. São esses os chefes das famílias e dos grupos de famílias da tribo de Levi. Arão e Moisés foram os que receberam de Iavé, o Senhor Deus, esta ordem: fazei sair os filhos de Israel das terras do Egito de acordo com suas tribos e clãs. Foram eles, Moisés e Arão, que proclamaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os israelitas do Egito. Deus manda Moisés falar de novo. Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, assegurou-lhe: eu sou Iavé, dize ao Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo. Contestou Moisés na presença de Deus: eu não tenho a capacidade de falar com facilidade. Como, pois, me ouvirá o Faraó? Uma nota. Agora você imagina que a gente lendo, a gente vai lá assim rápido. Agora você imagina, se mesmo Moisés tinha esse pesar na língua, como é que ele deveria falar? Você já parou para imaginar como é que deveria ser a voz, a fala, o sotaque de Moisés? Você já parou para tentar imaginar como é que Moisés falava? Para pensar um pouquinho. O jeito de falar de Moisés, aquele jeito difícil de falar. Tenta para você imaginar um homem com pesar na língua, usado por Deus, e foi líder de multidão, conduziu um povo, uma nação, líder de uma nação, e com pesar na língua. Deus é muito poderoso, Deus é lindo. Transformar um homem assim em um líder de uma nação. Para você ter ideia do poderio de Deus. É tremendo, é fantástico. Conhecer a Deus, cada vez mais que a gente passa a querer conhecer a Deus, como o profeta Oséias fala, prossigamos em conhecer a Deus. É muito gostoso, é muito satisfatório, é muito gratificante. É prazeroso, né? Então vamos lá, prosseguindo. Êxodo, capítulo 7. Então o Senhor lhe respondeu: eis que te encherei com o poder de Deus perante o Faraó, e teu irmão Arão será o teu profeta. Falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, será teu porta-voz junto ao Faraó, para que deixe partir da terra os filhos de Israel. Eu, no entanto, endurecerei o coração do Faraó e multiplicarei no país do Egito os meus sinais e os meus prodígios. O Faraó não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e farei sair das terras do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas, com portentosos atos de juízo. Saberão os egípcios que eu sou Iavé, quando estender minha mão sobre todo o Egito e fizer sair do seu domínio os filhos de Israel. Moisés e Arão fizeram como Iavé ordenara. Moisés tinha 80 anos e Arão 83 quando intimaram o Faraó. O cajado de Arão vira serpente. Então Iavé orienta Moisés e Arão: se o Faraó vos requerer, apresentai um milagre em vosso favor. Então dirás a Arão: toma o teu cajado e lança-o diante do Faraó, e ele se transformará numa serpente. Assim Moisés e Arão foram ao Faraó e fizeram tudo como Iavé lhes havia mandado. Lançou Arão o seu cajado diante do Faraó e perante seus conselheiros, e o cajado virou uma serpente. O Faraó, contudo, mandou chamar os sábios e feiticeiros da corte, e também os magos do Egito reproduziram o mesmo fenômeno por meio das suas ciências ocultas.
Cada um deles jogou no chão um bordão, e esses se transformaram em cobras. Mas o cajado de Arão devorou os bordões dele. Apesar disso, o coração de Faraó se endureceu ainda mais, e ele não quis dar ouvidos ao pleito de Moisés e Arão, como o Senhor tinha aprendido. É uma nota. Não poderia deixar passar isso aqui, vocês verem. Gente, é lindo o poder de Deus. Mesmo aqui, bruxos fazendo magia negra para transformar seus bordões em cobras. Deus é Deus. O poder vem dele, o poder emana dele. O cajado de Arão que virou uma cobra engoliu todas as outras, ou seja, para mostrar, ops, eu sou Deus dos deuses, né? Então é isso aí. Tudo que possa se levantar contra a tua vida, você tem que entender que nada que venha se levantar na tua vida, se você estiver aos pés do Senhor, nada irá te atingir. É como o salmista fala: 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e tu não serás atingido de forma alguma, porque Deus é Deus. E quando você está na presença dele, você se torna propriedade exclusiva dele. Que maravilha, né? Isso daria uma pregação, mas vamos continuar. Vamos continuar. A primeira praga, sangue. Então ordenou Yahvé a Moisés: o coração do faraó está irredutível. Ele se recusou a deixar o povo partir. Vai ao faraó pela manhã, eis que ele sairá às águas, e estarás à espera dele, na margem do Nilo. Tomarás na mão o cajado que se transformou em serpente. Tu lhes dirás: Yahvé, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixe o meu povo partir, para que me sirva no deserto. E eis que até agora não tens ouvido. Assim diz Yahvé: nisto saberás que eu sou Yahvé. Com esse cajado que trago à mão, ferirei as águas do Nilo, e elas se converterão em sangue. Os peixes do rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios não poderão mais beber das águas do Nilo. Disse mais Yahvé a Moisés: dize a Arão: toma o teu cajado e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre seus rios, sobre seus canais, sobre suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se convertam em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, até nas árvores e nas pedras. Moisés e Arão agiram como Yahvé lhes havia ordenado. Arão levantou seu cajado, feriu as águas que estavam no Nilo, diante dos olhos de Faraó e de seus conselheiros, e imediatamente toda a água do rio se converteu em sangue. Os peixes do Nilo morreram, o rio poluiu-se e os egípcios não podiam beber a água do Nilo, e houve sangue por todo o país do Egito. Os magos do Egito, porém, com suas ciências ocultas, fizeram o mesmo. O coração do faraó se endureceu e não deu ouvido a Moisés e Arão, como o Senhor havia predito. Ao contrário, deu-lhes as costas e retornou a seu palácio. Nem mesmo esse prodígio seu coração considerou. Todos os egípcios cavaram pequenos poços às margens do rio com o objetivo de encontrar alguma água potável. Passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. Bom, uma nota. Encerramos aqui por hoje a leitura diária. Encerramos Êxodo capítulo 7. Amanhã, novos episódios. Então, deixa eu só uma nota para encerrar aqui e terminar. Mesmo Faraó vendo os sinais de maravilhas e prodígios, ele endureceu o coração de tal forma que ele não queria saber disso. Ele achou que os magos dele também fariam a mesma coisa. Então, para Faraó, aquilo era uma mágica boba. Porque se os mágicos dele também podiam fazer, entendeu? Então, por isso o coração de Faraó ficou endurecido. Só que as pessoas podem perguntar: poxa,
Mesmo mostrando todas essas coisas, o faraó poderia deixar o povo embora, né? Poderia deixar o povo embora. Só que não é assim que Deus queria. Deus não queria que fosse assim, por quê? Porque até então aquele povo não conhecia a Yahvé, não tinham a certeza da grandeza que era o poder de Deus, porque a outra geração já tinha passado. A outra geração sim conhecia, mas essa que estava no Egito, até mesmo por estar com a cultura no Egito impregnada neles, deuses sendo adorados ali no Egito, vários outros deuses, então eles já, com certeza, eu conjecturando, creio que eles já deveriam ter esquecido do poderio de Deus. Então Deus faz todas essas coisas para que retorne à memória dos hebreus, para eles saberem quem é Deus. Eu sou Yahvé. Então, para trazer a memória, para eles dizerem: é Yahvé, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, nesse nós podemos confiar, é nesse que nós vamos partir. Porque até então, se Moisés chamasse ali o povo ali para ir embora naquele momento, eles não iriam. Vocês estão entendendo? Tanto é que vocês podem ver que Moisés mesmo vai falar com Deus, que o povo não estava ouvindo ele, não queria ouvir Moisés. Se ali naquele momento Moisés fala: povo, vamos embora, vamos partir para Canaã, terra que mana leite e mel, o povo ia não dar a mínima para Moisés. Falar: vai você sozinho, eu vou nada, morrer no deserto, tá maluco, rapaz? Eu fico aqui no Egito comendo carne. Então é assim, por isso que Deus agiu dessa forma. Não é que Deus queria brincar com o faraó, não. Porque Deus queria trazer à memória do povo o seu poder e sua soberania. Entendeu? Só isso, só para encerrar. Que a paz do Senhor esteja com todos.